Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. É aquele podcast, né, minha amiga, que impacta a nossa vida e os nossos negócios. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de receber diversas empresárias de sucesso, onde eu sento aqui na cadeira de aluna para aprender com elas. E hoje não é diferente. Eu estou sentada à mesa com uma grande amiga, uma grande empresária de sucesso, que cuida do nosso emagrecimento, mas de forma muito consciente, com aquele olhar na verdadeira causa. Ela cuida do nosso emagrecimento com um olhar no comportamento. Porque a gente sabe o que tem que ser feito e por que a gente não faz. Ela vai responder essa pergunta pra gente hoje. Eu estou falando dela, Gabriela Araújo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que honra! O prazer e a honra é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Gabriela Araújo, eu sou nutricionista, sou terapeuta nutricional, sou especialista em emagrecimento e eu trabalho com emagrecimento que a gente chama de emagrecimento sem dieta. E aí todo mundo fala, como assim emagrecimento sem dieta? Eu trabalho a raiz do problema, né? O que faz, porque eu falo que todo mundo sabe o que precisa fazer, né, Lari? Então todo mundo sabe que alface é mais saudável que pizza. E por que eu não como alface? Por que eu fico comendo a pizza? Né? É basicamente isso. Então eu trabalho a raiz do problema, eu trabalho a raiz do que faz as pessoas não só não conseguirem emagrecer, mas também faz o que faz com que elas não consigam manter o peso, que é o mais difícil. Porque a maioria das pessoas pensa que emagrecer é mais difícil. Não é. O mais difícil sempre é manter o peso. Né? Emagrecer nem é tão difícil, né? Hoje em dia tem Ozempic, hoje em dia tem canetinha emagrecedora, hoje em dia tem bariátrica, tem milhões de coisas. Mas por que a pessoa não mantém o peso? Mesmo com todos, quanto mais fácil fica perder peso, é mais difícil para a pessoa manter esse peso a longo prazo, né? Então é nisso que eu trabalho. Muito bom. Maravilhosa, né, gente? Hoje eu estou sentado com a minha Nutri. Ela que está responsável aí por trazer a Larissa daquele jeito bem posicionada no emagrecimento saudável. Porque, como ela bem disse, é possível a gente emagrecer hoje com muita facilidade. Mas será que está sendo saudável? Será que a gente está realmente resolvendo a causa ou vai ficar naquele efeito sanfona? Então ela vai trazer um pouquinho do que é esse tema tão pertinente hoje da saúde, o emagrecimento, hoje com essa febre das canetinhas, vamos perguntar para ela aqui quais são os benefícios, os cuidados que tem que ter. Então, Gabi vai responder muita coisa pra gente hoje. Um ponto muito importante é que além dela ser uma grande nutricionista, ela é uma empresária. Então a gente também vai aprender muito de negócio aqui hoje. Já pega papel e caneta aí pra vocês anotarem, tá? E uma coisa que eu sei, uma pergunta, né, que eu sempre gosto de começar, minha amiga, é aquela pergunta clichê. Começa colocando todo mundo aí na mesma página. Quem é a Gabriela CPF, né? Me conta um pouquinho da tua origem, da tua história. Uau, não tava esperando muito esse tipo de pergunta. Muito bom. Bom, a Gabriela é uma mulher de 31 anos, né? Como eu falei, especialista em emagrecimento. A Gabriela é uma mulher forte, determinada, uma mulher cristã, acima de tudo, que tem muita fé, né? Que gosta e quer estar muito próxima de Deus, que é a maior meta da vida dela, né? Que sonha em ter uma família, né? Que é aquela mulher que lê a Bíblia, aquela mulher que jejua, que ora. Mas é a mulher também que vai pra cima, que estuda, que trabalha, que não liga de passar 22 horas em um evento, como já passei, trabalhando, estudando, né, aquilo ali. É uma mulher que gosta, eu falo que eu não gosto de estudar, eu gosto de saber. Eu gosto muito de saber, né? É uma mulher muito apaixonada, muito carinhosa, apesar das pessoas, né, conhecerem essa parte muito firme, uma colérica brava, mas uma colérica muito carinhosa, que tem talvez poucos amigos, mas boas amigas, pessoas próximas. É alguém que gosta, que faz terapia, né? Porque terapeuta que não faz terapia não é terapeuta. É uma terapeuta que faz terapia. Que gosta muito de ler, que gosta né, de atividade física, que faz musculação, que gosta de alimentação e de estilo de vida saudável emocionalmente, fisicamente, e espiritualmente também. Acredito muito nesses 3 pilares, né? O físico, o mental e o espiritual. E, bom, eu acho que é isso. Ah, muito bom, maravilhosa. E a Gabi, gente, é paulista. Ela veio de São Paulo pra cá
para viver umas experiências que mais no meado daí do podcast a gente vai contar para vocês o que ela veio fazer com a gente aqui. Mas, Gabi, conta pra gente um pouquinho dessa mistura de paulista com mineiro, porque você me contou. E aí, gente, eu acho maravilhoso, porque assim, eu amo a galera, o mineiro. Gente, é muito gente boa. Eles são muito, cara, muito receptivos. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem o paulista que eu também adoro os paulistas, que são muito determinados, mais sérios. E como é que você lida com isso? Me conta um pouco, amiga. Pois é, paulista, mais específico, nasci em Santo André, na verdade, né, e moro na divisa de Santo André, sou apaixonada por Santo André, hoje eu tô morando em São Paulo, mas é bem na divisa ali de Santo André, provavelmente voltarei a morar em Santo André, eu brinco que minha vida é em Santo André, né, mas é muito perto, tá, gente, é 15 minutinhos da minha casa ali pra Santo André, pra onde eu vou, e amo São Paulo, sou uma apaixonada por São Paulo, não me imagino morando em outro lugar, do estado de São Paulo mesmo, né, São Paulo, Santo André, é basicamente a mesma coisa, tá? Eu falei da cidade, mas é basicamente a mesma coisa. E sim, tenho minha família é predominante mineira, mas eu tenho família em qualquer lugar do mundo que você imaginar, Brasil que você imaginar tem família, tá? Muito bom. Alguns lugares do mundo também, é uma mistura absurda. Mas sou filha, assim, né? Minha mãe nasceu na Bahia, mas viveu a vida inteira basicamente em Minas. Então, às vezes a gente fala que é baiana, às vezes a gente fala que é mineira. É muito engraçado isso. Bom. Mas a minha família é toda mineira. Eu vou muito pra Minas, falar de várias cidades aí de Minas. Eu vou falar que eu já fui, que eu conheço, que eu sei como que eu conheço a rua aqui, conheço o pessoal, eu gosto muito. O mineiro, ele é muito receptivo. Né, Lari? O mineiro, ele é muito receptivo, é muito gostoso de estar em Minas. Eu falo que em Minas eles não são mais insuportáveis porque Deus não deu praia pra eles, porque tudo de Minas é bom. A culinária, eu acho que é uma das melhores do país, eu acho excepcional. O sotaque do mineiro é gostoso, a energia do mineiro é boa, as pessoas bonitas, né? Mineiro é muito bonito. E aí o paulista, ele vem mais nessa pegada. Meu pai era empresário, né? Meu pai sempre foi empresário, então eu já vi desde que eu nasci, meu pai tem empresa. Então, eu vi meu pai empreendendo, eu vi meu pai tendo funcionário, eu vi meu pai lidando com a questão de... Ele fazia manutenção para posto de gasolina. Então, ele fazia aquele produto, ele mesmo vendia, ele mesmo entregava, aí ele começou a ter equipe, aí já tinha equipe. Então, assim, eu vi tudo isso, né? Fala muito bem, eu brinco que meu pai vende areia na praia. É um vendedor nato. Né? Então, eu vim de tudo isso aí e acabei me apaixonando pela área da saúde, me formando na área da saúde. E é muito gostoso, né? Então, lá em casa, a culinária é meio puxada pro mineiro. A gente fala, às vezes tem gente que fala, eu notei seu sotaque. Eu falo, não, eu sou paulista, mas eu convivo muito com mineiro. Então, às vezes, puxa um pouquinho ali também. E é isso, o mineiro muito receptivo, o paulista muito centrado, trabalhar e fazer. Então, eu tenho esses dois. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Acredito que eu seja uma pessoa, meus amigos falam, as pessoas próximas de mim falam que eu sou muito receptiva, que tenho isso, gosto da casa cheia, gosto de gente, eu tenho isso do mineiro, mas eu sou muito focada. Tem que estudar. Tem que fazer. Tem que fazer, como eu falei, 22 horas em evento ininterrupto. Vamos fazer o evento. Tem que estudar isso, tem que aprender isso. Então, precisou fazer, eu faço. Isso é bem paulista. Muito bom. E eu fico pensando aqui, porque a culinária mineira é maravilhosa. Sim. Como que você consegue lidar, sendo nutricionista, sabendo né, fazer essas comidas maravilhosas, torresmo, couve, polenta, linguiça mineira, gente, queijo. Como é que você lida com isso, minha amiga? Conta pra gente esse segredo. Bom, o segredo é aprender a comer, fazer as pazes com a comida. Entender que a comida, ela não é vilã. Comida isolada, vale a pena lembrar. Gente, nada tem o poder isoladamente de te engordar. E nenhuma comida na face da terra faz você emagrecer. Não existe isso. Se eu comer salada X, alimento Y, vai emagrecer. Isso não existe, tá? Você aprender a fazer as pazes com a comida. Eu briguei com a balança por muitos anos. Eu briguei com a comida por muitos anos. Né? Então a minha vida foi uma vida, eu tive depressão por conta de estar acima do peso, eu tive princípio de bulimia, princípio de anorexia, eu já quis morrer, eu lembro de eu pedir várias vezes pra Deus pra morrer porque eu tava acima do peso. Então eu tenho foi uma história muito pesada com a alimentação desde muito nova. Então eu ouvia, isso veio da infância, eu ouvia comentários assim: você nunca vai arrumar namorado porque você é gorda. Ninguém nunca vai te amar porque você é gorda. Eu ouvi muitas vezes isso na infância, muitas vezes. Então, eu desenvolvi distúrbios muito pesados com a alimentação. Então, chegou épocas da minha vida de eu dormir e acordar pensando em comida. De eu sonhar, de eu ter sonhos. De eu acordar, a primeira coisa que eu fazer é ir no espelho e olhar. De eu me pesar todo dia, isso não é normal. Se você se pesa todo dia, isso não é normal, tá? Isso não é normal. Isso é distúrbio.
de imagem, tá? Você tá criando um distúrbio de imagem. Então eu tive muito, tô um pouco emocionada de falar. Porque foi uma dor muito forte. Era uma dor muito forte. Eu sofria muito. Eu realmente desejava morrer. Eu não aceitava, eu queria morrer. Eu falava, pra ser gorda, eu prefiro morrer. Então, eu sofri muito com isso. E já desmaiei por falta de comida, né? Por inanição mesmo. Já tive épocas de dieta de tudo que você imaginar na face da terra, sem me perguntar, eu já fiz. Tudo que você imaginar, eu já fiz. E aí, o que eu pensei? Chegou um ponto que eu tinha que escolher uma faculdade. E eu gostava muito da área comportamental, sempre gostei. Então, eu falei, eu vou fazer psicologia. Mas tinha algumas coisas na psicologia, 5 anos, umas outras coisas também que eu não aceitaria fazer. E aí, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu tive um problema com alimentação. Eu não quero ser gorda. Então eu vou fazer nutrição que eu vou ser magra pra sempre. Vou fazer nutrição, aí eu vou ser magra. Eu gosto disso, eu já lia tudo que é revista de emagrecimento, e dieta de famosa, e de Débora Seco, dieta disso. Era uma coisa tão forte na minha vida que se você me falar a idade, você jogar uma idade aqui agora, eu te falo o peso que eu tinha naquela idade. Eu conseguia gravar muito o peso que eu tinha em cada idade. Então era muito forte essa questão com a comida. E aí eu fui lá pra fazer a faculdade. Fiz a faculdade. Pasmem, me formei como uma nutricionista acima do peso. E aí ficou pior. Porque vinha o paciente e eu falava, eu sou mais gorda que essa paciente. Meu Deus, que crise, minha amiga. Foi terrível, era terrível. Era uma época, foi uma época muito difícil. Um parêntese aqui, que eu tenho uma frase que eu acho que é do Pablo Marçal, enfim, eu adotei pra minha vida. Que o nosso bloqueio tem intimidade com propósito, né? Sim. E eu ia te perguntar assim, como tudo isso começou? E eu tô entendendo. Por que você tem esse olhar tão cuidadoso pra parte comportamental? Porque foi a sua maior dor, aí. Meu Deus. Foi a maior dor da minha vida. Desde que eu nasci, eu tenho um problema com comida. Literalmente, gente, quando eu nasci, eu fiquei 24 horas sem comer. E eu quase morri por não ter amamentado. E por quê? A minha mãe, naquela época não se falava muito, provavelmente minha mãe teve uma depressão pós-parto, que não era falado. Mas a minha mãe, ela não sabia que tinha que amamentar. Então vinha, ela não me amamentava. E aí, depois de 24 horas, veio a enfermeira e falou assim, imagina, gente, as primeiras 24 horas de vida, não comer. Veio a enfermeira e perguntou assim, só sua filha chora no berçário. Ela tá pegando peito, mãe? Minha mãe falou, não sabia que era pra dar peito. E aí eu tomei uma mamadeira enorme, de grande pra um bebê, pra poder saciar minha fome naquele momento. Então, o que o bebê já aprende ali? E depois de muitos anos eu entendi isso. O que eu entendi? Que eu passei fome nos primeiras 24 horas de vida. Então, eu já tinha todo o trauma, que a gente sabe que hoje, que é um trauma com os SUS que a gente tem, sair de dentro do útero, sabe? Então, já teve todo esse trauma de eu sair do útero da minha mãe, de eu sair da proteção da minha mãe. Pra piorar, eu ainda fico 24 horas sem comer. A minha mãe, provavelmente, numa depressão pós-parto, não foi diagnosticada, mas provavelmente. Ela também não me aceitava muito, porque ela falava que eu era muito magra, muito pequena. E ela não gostava muito que vinha aquele bebê, ela achava aquele bebê meio feio. E era feio mesmo, tá? Não era nem mentira que era feio mesmo. Ela não aceitava. E aí ela me deixou 24 horas sem saber que tinha que minha mãe tá 24 horas sem comer. Então não teve um preparo, não teve uma enfermeira falando ali. Era um dos melhores hospitais de São Paulo. A minha mãe, há 31 anos atrás, minha mãe teve cesárea e minha mãe não tem cicatriz de cesárea. Foi, na época, R$7.000, há 31 anos atrás, gente, R$7.000 pra fazer o laser. Isso não existia. Foi feito. Então, não era qualquer hospital. Era um dos melhores de São Paulo. Em Santo André, né? E mesmo assim, eu tive todo esse trajeto. E aí, de eu ficar sem comer, de eu ficar doente, né? De eu ficar doente não, mas de eu passar mal porque eu não comi, chorar muito e tudo mais, já criou ali. Então, eu fico restrita há muito tempo e depois vem um exagero alimentar. Porque aí eu tenho que comer muito pra saciar aquelas 24 horas de fome. Então, foi muito pesado isso. Desde que eu nasci, eu tenho um problema com comida. E aí, o que o médico falou? Minha mãe não teve leite. O médico falou assim pra minha mãe, mãezinha, a sua filha, ela vai ser desnutrida. Mas aí falou pra mim, baiana com mineira, né? Irritada, falou, não vai. Falou, agora eu quero ver essa menina ser desnutrida. Minha mãe colocava farinha de trigo na minha mamadeira pra eu ganhar peso. Deus. Minha mãe colocava tudo que você imaginar, ela colocava pra eu ganhar peso. Pra eu não ser desnutrida. Então, eu aprendi a comer muito. Desde muito nova. E aí, depois, teve uma tia que ficou comigo que não foi por mal, gente, tá? Eu não tenho raiva da minha mãe, não tenho raiva de ninguém, não, tá? Mas não foi por mal, mas a minha tia, ela achava... A minha família passou muita necessidade. Então, aquela coisa... Você sabe que mineiro, você vai lá, você é bonita, porque você é gorda. Você é grande, olha que grande, minha neta é grande, não tem essa assim coisa. Mesmo. Então, eles querem que você come bem e tudo mais. Então, o que acontecia? Eu chegava lá,
na minha tia ficava comigo com muito bom grado, ela ajudava a minha mãe que tinha que trabalhar e ficar comigo. E minha mãe começou a perceber que eu apanhava pra comer. Então eu comia, minha tia pegava o chinelo que eu tinha que comer mais, porque era bonito com bebê gordinho. Então, você entende? Então foram vários abusos que naquela época não era por mal, não é que tem raiva da minha tia, nada disso. Mas foram vários abusos que eu fui sofrendo com a alimentação que gerou eu ser a adolescente e depois a adulta que eu me tornei a ser. Uma adulta que comia escondida, uma adulta que comia e vomitava, uma adulta que comia até passar mal e aí tinha que vomitar porque não tava aguentando, porque passava mal de comer. Então agredia o corpo dessa forma. Uma adulta que não podia ver enquanto não via o fim do bendito do bolo, não sossegava. Tinha que ver o fim, tinha que acabar e aí parava de comer. Então eu tive toda essa história, porque ela começou lá na infância. E tudo vem da infância. Então, quando eu me formei, que eu me formei como nutricionista, que eu entendi ali a comida, eu falei assim, tá, e agora? Eu sou nutricionista, eu sou gorda, eu não resolvi meu problema. O que eu vou fazer? Depressão. Eu chegava a ficar assim, então pra vocês terem ideia, na pandemia todo mundo engordou, né? Eu fiquei em depressão e emagreci 10 quilos na pandemia. Como que era? Eu chegava na segunda-feira e eu comia. Quando eu chegava segunda-feira à noite, eu parava de comer. Eu ficava terça só bebendo água, o dia inteiro, 24 horas. Quando eu chegava na quarta de manhã, eu começava a tomar líquido. Líquido assim, um iogurte e um suco. Ou uma vitamina, líquido. 2 vezes só no dia, no almoço e no jantar. E o restante eu ficava sem comer também a quarta-feira inteira. E eu só voltava a comer na quinta-feira de manhã. Deitada numa cama. Então, princípio de depressão forte. E foram as pregações do Cláudio Duarte que me jogaram pra cima de novo. Eu fiquei um tempo afastada da igreja. E aí foram as pregações dele ouvindo e tudo mais. Que eu vou ter o prazer agora de, em agosto, também ver uma palestra dele, porque eu nunca vi, pessoalmente. E espero um dia poder falar isso pra ele. Que realmente me tirou dali. E ali eu comecei a falar assim, eu falei, não resolveu, eu fiz nutrição, eu achei que eu estudei, eu achei que eu resolvi, eu não tô resolvendo nem o meu problema, como é que eu vou resolver o problema dos outros? Tudo fechado. Assim, como que essa ficha cai, você já formada, e você entende que a solução não estava na nutrição, mas a solução estava na terapia? Como que você conseguiu unir essas duas coisas no momento que deu esse estalo, assim? Eu sempre acreditei em terapia. Sempre achei que todo mundo tinha que fazer terapia, que casal tinha que fazer terapia de casal. Eu sempre achei isso. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a entrar no digital. O digital era muito novo na pandemia, deu uma estourada, mas ele era muito novo ainda, né? E aí eu comecei a ver esse negócio do digital e eu vi um curso de uma menina lá, de uma nutricionista, que ela falava esse negócio de nutrição comportamental e de ganhar por semana. Eu falei, legal isso aí. Porque eu vou atender o paciente, eu atendo só uma vez por mês. Se eu começar a ganhar por semana, eu ganhar bem. E eu fui pra ganhar bem, não fui pra entender isso não. Comecei o curso era de terapia nutricional. Era um curso de coach cognitivo comportamental nutricional. Fui fazer esse curso. E ali eu me curei. Então, quando eu queria manter ali um peso de 60 quilos, eu fui pra 57 quilos só com terapia. Só aprendendo a fazer as pazes com comida. Quando eu me curei, eu comecei a vender isso. Aí eu me tornei uma especialista em emagrecimento. Ali eu me tornei uma terapeuta nutricional. E foi ali que eu aprendi. Mas até então, eu não sabia. Até então, eu só acreditava em terapia. E ali, ouvindo, eu acho que hoje eu entendo que eu gosto muito do evangelho. Eu sempre, né, desde 10 anos eu sou evangélica. E eu gosto disso porque eu sempre ouvia as pregações e eu entendia eu lia um versículo, ouvia a pregação, aquilo aplicava na minha vida, fazia sentido, eu me transformava. Aí eu trouxe da mesma forma para minha profissão. Então, eu ouvia a aula, eu escrevia, eu colocava em prática, eu tinha uma transformação. E ali tudo começou a mudar. Nossa, você é muito aplicada. Eu me identifico bastante. Eu pego as coisas rápido, assim, e parece que eu já... eu falo que é um talento de Papai do Céu, né? Porque Sim. você pegar algo rápido como se você já dominasse aquilo há muito tempo, isso é um talento que acelera alguns resultados. Então, às vezes, o meu esposo, a gente vai pra algum lugar, igual eu já morei em outros estados, fala assim, cara, para de pegar a gíria dos outros, pega a gíria muito rápido. Eu tenho muita facilidade de adaptação. De, tipo assim, cara, eu nunca convivi com isso aqui, mas agora eu tô convivendo 3 dias, é super normal. E isso acaba sendo ali o efeito da neuroplasticidade e tudo mais. Eu também fui estudar um pouco sobre isso, por conta das vendas, né? As vendas também, que é a área que eu atuo, como mentora de posicionamento estratégico e vendas. A gente precisa ter muita resiliência e saber lidar com o não, saber fazer transição de carreira e tudo mais, que foram fases que eu passei. E o emocional foi fundamental para sobreviver a cada um desses processos. Exato. E eu acredito muito nisso. E foi muito importante ter essa flexibilidade de, tá, eu não fazia isso uma vida,
Mas agora eu aprendi que isso aqui faz sentido e dá certo. Eu vou aplicar e deu resultado. Sustentou que é aquela crença positiva, né? Mas esse processo seu foi rápido, assim como eu tô imaginando que foi, no sentido de apliquei e deu certo, apliquei e deu certo. E você foi e entrou nesse flow? Ou você teve um momento de travar de novo? Como que foi? Eu aprendi aquilo e fui aplicando na minha vida. Ia fazendo a aula e aplicando. Porque a primeira paciente é quem? Eu preciso aprender para praticar com as minhas pacientes. Mas o meu negócio era ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Eu nunca imaginei que eu ia ter a minha vida transformada através daquilo. E aí eu tive a minha vida transformada através daquilo. Fiz o curso, me transformei, atendi minha primeira paciente e aí ela falou assim, você nasceu para isso. Que maneiro. E aí eu comecei a falar, nasci para isso, nasceu para isso. E a pessoa chorar na consulta comigo, e eu comecei a entender a pessoa, eu comecei a olhar de uma forma mais humana para ela, porque às vezes, Lara, eu tenho a minha forma de falar é meio dura. Eu sou meio... quem me conhece, a Gabi, ela é mais doce. Mas a Gabriela Araújo, a doutora, ela é firme. Eu sou firme com o paciente. Eu tenho até 2 contatos que é assim. Vou atender uma prima. Aí o pessoal a gente fala aqui, o profissional a gente fala aqui. O meu namorado é assim. Aqui eu sou sua namorada, aqui eu sou sua nutricionista. Você mandou já o peso essa semana? Por que você não mandou? Mas por que você não fez? Mas por que não perdeu 1 quilo essa semana? Não, porque não tá fazendo o que eu... Sou muito firme. Então as pessoas acham às vezes que eu sou um pouquinho dura, e talvez eu seja, na forma de falar e na forma de fazer, mas eu falo que o meu comprometimento é 100% com o resultado da pessoa. Então se eu precisar apertar essa pessoa para que ela tenha um resultado que ela me contratou, me confiando que eu daria, eu vou apertar. Entende? E às vezes você fica você pode ser mais doce e às vezes não. Mas eu sempre olho, e eu sou especialista em emagrecimento feminino, né? Eu trabalho com homens às vezes, mas é muito raro. Como você, né, que o seu público 99% é mulher, o meu também. Então eu sou especialista em emagrecimento feminino. Eu até trabalho com homens, mas como eu falei, é mulher. Então, porque eu consigo ver. E às vezes eu falo isso pra mulher, eu entendo a sua dor. E a pessoa acha que é brincadeira. Não é. Não é. Eu falo, gente, eu nunca achei ninguém que teve mais BO com a comida do que eu. Nunca. Eu nunca desde achei. que nasceu minha amiga, Desde eu nunca que tinha nasceu. ouvido uma história dessa. Pois é, desde que nasci. Caramba, e faz todo sentido isso. A gente recebeu aqui, eu recebi uma cliente uma vez, que ela estava falando um pouco sobre essa parte de comportamento, caráter e tudo mais. Ela tem uma outra vertente terapêutica, onde traz ali a leitura de caráter, masoca, esquizoide, rígido. Depois pesquisa, é muito interessante. Sim. E ela estava falando que cada perfil desse tem um momento diferente, onde você teve esse problema, né? Que desenvolveu. Aquele perfil é uma pessoa que engole mais sapo. Essa pessoa passou tal coisa em determinada idade. E aí ela tem um dos perfis que sofreu uma rejeição, sofreu um trauma como feto, lá na barriga. Sim. E isso impacta na vida da pessoa. E a gente fica assim, cara, como assim? Então quando você fala pra mim que passou fome nas primeiras 24 horas e que depois vieram com uma mamadeira gigante pra você tomar, e você era uma página em branco, praticamente, de trilhas neurais, sem referência do que é certo e errado, ali você criou, isso aqui que é comer. Exato. E aí toda a situação também com a sua mãe, que ela não sabia o que estava acontecendo, não sabia como conduzir aquela situação, e falaram pra ela que não é assim que se faz, porque senão ela vai ficar magricela. E aí ela também entrou numa outra situação emocional. Sim. Cara, isso é muito forte. E trazendo isso para o nosso público, Gabi, majoritariamente as mulheres que estão aqui são empresárias. E eu vejo uma dor, e aí eu falo até por mim, é falta de tempo, é correria. E as empresárias que estão aqui, a maioria delas são especialistas. Então, elas são o produto. E eu vejo elas sofrendo muito por conta do tempo. Elas não têm tempo para se cuidar, não têm tempo, e acaba sacrificando o tônus vital dela. E aí acaba desenvolvendo um burnout ou outras patologias, né, emocionais. Então eu queria que você trouxesse pra gente, assim, quais são os mitos ou as desculpas que a gente acaba trazendo que estão nos sabotando nesse lugar, com o olhar no emocional. Porque eu sei que todas elas sabem, como você bem disse, o que comer. O que comer, você sabe. Mas aonde que elas podem estar errando nesse papel como empresária, esposa, mãe, que você pode dar uma palavra para ela, uma orientação, ou até uma pancada mesmo. Isso é desculpa que você tá dando. Porque eu escuto muito isso. Eu não consigo. Eu sou uma que falo direto, agora não posso mais falar, né, Nutri?
É isso. Primeiro, eu não consigo. Você falou eu não consigo, o seu cérebro entende que você não consegue. Ele não vai se esforçar pra fazer aquilo. Ponto. Vou tentar. Mesma coisa, vai tentar, o cérebro entende que se ele tentar e não conseguir, tá tudo bem porque você tá tentando. Palavra tem muito poder, aprende isso, palavra tem muito poder. Então essa é a primeira coisa, risque isso aí, eu não consigo, eu não posso. Se eu não consegue, você não consegue emagrecer, eu te transfiro 1 milhão amanhã se você perder 10 quilos nos próximos 2 meses. Você consegue ou não consegue? Então não é que você não consegue, é que você não quer. Entende? Então isso tudo é desculpa. É o que eu sempre falo, por exemplo, hoje eu sei que você não tem filho, então eu vou usar seu marido. Que é a pessoa que você mais ama, né? Né, Lari? Então você não consegue fazer comida. Então seu marido vai ficar preso em cativeiro por 30 dias. Você só tira ele se você fizer comida todos os dias durante esses 30 dias sem mudar a sua agenda. Você faz ou não faz? Tem que dar um jeito. Tem que fazer. Não tem opção, né? Não tem opção. Então não é que você... E eu tô falando aqui leve, tá? Porque a gente chega em palestra que eu falo, não consegue? Então eu tiro a vida do seu filho. Consegue ou não consegue? E isso é real. Isso é real, gente. Consegue. Porque se não cuidar... Não, e é real. Se não Vai cuidar da acontecer. família, vai Vai acontecer. acontecer. Entende? Então não tem esse negócio de não consigo. Eu não quero nesse momento. Eu não vou fazer nesse momento. Porque se eu transferir 1 milhão pra conta de qualquer um, vocês dão um jeito de fazer. É inacreditável. O tempo aparece, você vira madrugada. Não, você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Entendeu? Então não é que você não consegue. Você não quer. É a primeira coisa. Segunda coisa, entender que saúde não deve ser negociável. Porque, gente, o que vocês fazem que vocês não usam o corpo de vocês? Me fala uma coisa que você faz que você não usa o seu corpo. Pra trabalhar, você usa o corpo? Pra se divertir, você usa o corpo? Pra estar com a sua família, você usa o corpo? Pra ter intimidade com seu marido, você usa o corpo? Então, como que você não vai cuidar do seu corpo? Ele vai padecer. E provavelmente, a longo prazo, você vai entrar em óbito. Entende? Não tem como, não tem de onde tirar. Então é assim, eu não tenho tempo. E às vezes a pessoa não tem mesmo. Então você vai ter que delegar. O que você vai fazer? O problema é seu. Você vai ter que resolver esse problema. Mulher adora, né? Tem que resolver esse problema. O problema é seu. Você não tá... Primeiro você precisa identificar, antes de tudo, você precisa identificar o que tá acontecendo. E às vezes a pessoa não tem clareza. Às vezes a pessoa pensa que é um problema e é outro completamente diferente. E às vezes é uma coisa muito simples. Eu tô na casa da minha amiga Alê, e a gente tava lá, eu olhei, eu fui abrir uma manteiga, e eu percebi que a manteiga tava no fim. Aí eu falei assim, essa manteiga aqui, eu tenho intimidade pra isso aí, essa manteiga, eu não chegaria em outra casa assim, essa manteiga aqui comprou quando? É a de ontem? Eu falei, por que essa manteiga tá assim? Vocês comeram um pote de manteiga de ontem pra hoje? É porque quando eu vou fazer ovo, a gente faz muito ovo, quando eu vou fazer ovo, eu ponho na frigideira. Eu falei, que frigideira é essa? Eu olhei pra frigideira e falei, não, vai comprar uma frigideira antiaderente. Red Silver da nossa cliente. Vai comprar uma Red Silver. Maravilhosa, Red Silver. Maravilhosa aquela frigideira. Uma coisa muito simples, cara. A frigideira tava fazendo gastar um monte de manteiga, que tem um monte de caloria, que é cara. Uma manteiga, R$15. Comprava uma um dia sim, dia não. Aí eu fiz as contas por alto. Você tá comprando R$15 uma manteiga. Vamos fazer R$200 no mês. A frigideira antiaderente custa 50. E você vai usar ela um tempão. Não tem sentido. E às vezes é umas coisas muito simples. E aí vem uma coisa mais complexa. Então eu trabalho desde o simples, a gente vai conversar em consulta, eu vou perceber isso, a gente vai... Aí aluguei um triplex na cabeça do pai da minha amiga. Falou, nossa, frigideira. Eu tô um tempão com essa frigideira e eu podia estar com outra e... Nossa, não acredito. Pois é, simples de resolver. Desde algo mais complexo, como essas desculpinhas que eu não consigo, eu não posso. Eu não gosto de treinar, eu gosto muito dessa. Eu não gosto de treinar. Quem não gosta de treinar? Seja sincero, quem não gosta? Aí a pessoa vem, eu não gosto de treinar. Gostar é irrelevante, tem que fazer. Aí eu sempre pergunto isso, quantos 5 anos você tem que você só faz o que você gosta? Você trabalha todo dia porque você gosta? Eu amo o que eu faço, você ama o que você faz. Todo dia você vem pra cá porque você gosta? Não, você vem porque você precisa fazer. Você precisa vir, você precisa executar. Então a primeira coisa é sair desse lugar infantil e ter mais maturidade. E aí parece um discurso muito duro pra algumas pessoas. Não é duro. É o que precisa ser feito. E aí, como que eu me controlo? Tem coisas que não é pra todo mundo. Então, às vezes, eu sento em mesa que todo mundo come uma coisa que eu não vou comer. Na minha casa acontece muito. Porque aí Imagina, no caso, comida mineira, pois gente. Não, é muito não que ela tem que dizer. Muito não que eu tenho que dizer. Às vezes acontece muito de estar todo mundo comendo. Já teve vezes de eu abrir a geladeira. E aí, agora, né, voltei a morar com a minha mãe. Abri a geladeira e minha mãe falar assim. Eu falo, nossa, que vontade de comer um doce. Ela, mas tem um monte de doce porque você não vai comer. Eu falei, por que eu não posso? Eu quero, mas eu não devo.
Não é porque tá aqui que eu vou comer. E aí as pessoas, elas confundem muito, que é muito chato isso, tá? Quem não faz é muito chato. Vai comer comigo. Você come isso? Não, eu faço fotossíntese. Não como, não. Na faculdade a gente ganha um negócio que a gente faz fotossíntese. É claro que eu como. Só que você tá me vendo numa viagem. Você tá me vendo num final de semana. Vai pra minha casa e me vê treinar todo dia. Segunda a sexta-feira, sem falhar. Cansada, com vontade. Eu acordo, eu ponho a roupa do treino e eu vou treinar. Aí eu faço a dieta na semana inteira. A pessoa me vê na minha refeição planejada. Ela vem, nossa, você come isso? Puta, como? Aí dá pra comer de tudo e ser magra? Dá. Entende? Eu tive agora um problema com medicamento, eu ganhei 5 quilos. Mas eu continuo usando 36. Quem que se ganha... Se você ganhar 5 quilos agora, você vai vestir 36 ainda? São escolhas. E eu não sou mais legal, mais esperta, mais bonitinha. Não é por causa dos meus olhos verdes que isso acontece. Até porque eu não tenho. É porque eu aprendi a falar não. Quando eu tenho que falar não. Aprendi a falar sim quando eu tenho que falar sim. Aprendi a fazer o que precisa ser feito. Eu fechei minha agenda 3 dias pra eu estar aqui. E eu estou aqui. Eu vou sair daqui, eu vou direto pro presencial. Entende? Eu vou pegar, eu vou ficar cansada, eu vou chegar, no outro dia eu não vou dormir essa noite, eu vou fazer o que precisa ser feito. Tá aqui, gostaríamos todos estar, fazemos o quê? Tomando a cervejinha, assistindo o Jogo do Brasil. Não, eu tô aqui fazendo o que precisa ser feito. Entende? Então, com a alimentação é igual. E aí eu vejo muita gente fazendo isso com o trabalho. Eu ia falar isso agora. Fazendo isso com o filho. Fazendo isso com o marido. E quando chega na alimentação, ai, eu como porque eu gosto. Você gosta? Mas não vai comer. Não pode. É não. Você quer ver uma mulher que tem filho? Você não tem filho, mas você deve ter passado por isso já. Vem a criancinha de 4 aninhos e fala assim, mamãe, hoje eu quero comer Mac. Não vai comer a comida que a mamãe fez pra você. E acabou, a criança pode espernear o que ela for. É não. Pra criança dela, ela não fala isso. A criança dela fala que quer comer Mac num dia, doce no outro. Ela fala sim pra tudo pra criança dela. Ela só fala pro filho dela porque não é saudável. E aí é o que eu sempre falo. O amor ao outro é muito legal. É lindo você amar a outra pessoa. O filho, o marido, quem você quer. Mas aí você não ama. Mães, aprendam. Se você quer ter um filho saudável, uma filha saudável emocionalmente, ela vai precisar ter uma mãe que é saudável emocionalmente. Criança não faz por ouvir falar. Ela faz por ver. Se eu vi a minha mãe se cuidando a vida inteira, se eu vi a minha mãe, uma mãe saudável emocionalmente, eu serei saudável emocionalmente. Se eu vi uma mãe desleixada, uma mãe que ficava... É o exemplo que eu tenho em casa. E aí a mãe, ela quer fazer de tudo, blindar o filho de toda forma pro filho não ser daquele jeito. E ela peca no simples, né? Com ela. No se amar. Ela quer que o filho se ame. Ela não quer que a filha dela apanhe de um homem. Mas ela não se ama. A filha dela vai aprender a não se amar. Não tem como. É a escola, é a criação. Entende? Isso é forte. E eu olho pra esse lugar, de tudo que você falou é tão real. E eu vejo que a pessoa, que quando ela tá nesse lugar, e eu vou falar de mim, porque eu agora estou vivendo uma nova fase. Sim. E assim, meninas, não vamos romantizar aqui algumas coisas, né? O empreendedorismo é doído. Eu sei que você tá falando assim, cara, mas tipo assim, de onde eu vim, cara? Eu tenho que sacrificar. Então, eu te entendo, nós te entendemos. Eu vim de baixo. Quando eu comecei a empreender, foi no auge da pandemia, Gabi. Eu estava desempregada e eu precisava me empregar. Aí eu saí de desempregada para CEO, assim, uma decisão. Falei assim, agora eu sou CEO. CEO de quê? Qual é a matéria-prima, né? O que você vai vender? Falei assim, vou vender serviço. O que eu sou boa? Eu sou boa com vendas, comunicação. Agora todo mundo precisa aprender a vender pelo WhatsApp, ligação. Eu já tinha tido os resultados. É isso. Qual é a minha moeda de troca? Tônus vital. Eu não tinha recurso. Então, eu fui estudar, ler livro, fui pegar transferência de autoridade, de experiência, porque eu era muito nova e eu precisava diminuir essa distância de ser muito nova e não ter essa experiência. Então, eu li muitos livros de pessoas que têm sucesso, pessoas que eu admiro, para poder trazer essa experiência que eu não tinha e eu fiz o que precisava ser feito. Então, assim, eu entendo que às vezes não dá, porque você está numa fase de sacrificar. Mas você precisa, independente da fase que você está hoje, entender que isso que ela está falando é um fato. O que você vai fazer com essa informação é uma decisão sua. Eu precisei, um período da minha vida, sacrificar minha saúde. E eu fiz aquilo consciente, mas eu sabia que eu não podia ficar naquele lugar. Eu sabia que não era um lugar de permanência, era um lugar de fase. Porque a única coisa que eu tinha para trocar, para mudar a minha vida e tentar mudar a minha história, era realmente o meu tempo. E assim, se eu fosse a Larissa que eu sou hoje, eu tinha entendido isso com mais clareza e investido para não abrir mão do treinamento. Porque a gente tem a história de um amigo aqui
que ele passou muita coisa, a história dele é muito forte, muito aperto mesmo. E ele falou assim, mesmo com aperto, sem dinheiro pro desodorante, o sabonete era o shampoo, o desodorante e o perfume. Eu não deixava de pagar a academia, porque eu entendia que para mudar a minha vida, eu precisava estar vivo. Então eu garanti, porque eu tinha 2 filhos. Então, assim, a Larissa sacrificou a saúde, achando que estava fazendo certo e tá tudo bem. Se tivesse que fazer de novo, faria. Mas hoje eu tenho muito mais consciência que é justamente por precisar dessa vitalidade que eu deveria ter cuidado mais. Então, assim, mulheres, tudo que ela tá falando aqui faz todo sentido. Então, se você hoje está nesse momento, começa a olhar, começa pelo menos a destravar, tirar essas desculpas e começa a mudar poucas coisas. Vai tirando o açúcar do café, tira o açúcar do suco, né, minha amiga? É devagar. E às vezes a pessoa, ela acha, Lari, que assim, hoje em dia, eu falo que pra cada problema que você me trazer, eu vou trazer uma solução. Hoje em dia, provavelmente na época dele não tinha YouTube. Hoje em dia eu não tenho dinheiro pra academia. YouTube! Isso aí. Treina ao ar livre. Um monte de gente dando treinamento de graça. É só pegar e fazer. Não precisa nem ir para a academia, se for o caso, né? Até se estabilizar. Esse negócio de comida, comida saudável é caro. Caro é iFood que você pede toda hora. Comida saudável é comida... O que eu tenho que comer? As pessoas vêm com isso. O que eu como, Gabi? Cresceu numa árvore? Pode comer. Não cresceu, não... Por exemplo, vou dar exemplo prático. Fruta cresce em árvore? Já viu o pé de suco? Muito bom. Arroz. Como que Deus fez o arroz? Integral. Ele poliu o arroz? Não. Integral. O que tem? É verdura, salada, legumes, frutas, arroz, feijão, proteína, ovo. É isso, gente. Não tem o que... Às vezes eu dou cardápio pra pessoa, a pessoa fala, mas ficou parecido. Eu falei, não, vai ficar igual sempre. Porque Deus, ele não vai mandar outros alimentos. Até ele inventar outros alimentos, é esse que a gente tem mesmo. É água, é isso aí. Não tem outros alimentos. Só que a indústria, ela quer vender tanto, ela quer ferrar tanto a pessoa pra ela ter como vender, pra ela lucrar mais, que isso é tudo isso aqui, ó. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Pra quem que a indústria farmacêutica vende muito? Agronegócio. Aí você vai nessas grandes indústrias, não tem cheiro. A galinha não tem cheiro, eu nunca vi isso. Pra quem cresceu em Minas, 4 galinhas, fede o quintal inteiro. Você vai num negócio que tem 100, 200 mil, frango não tem cheiro, de nada. Antibiótico, desde que nasce, tá tomando antibiótico. Então isso aqui é lucro. Economiza água. Pro agro gastar, gente. Quem gasta água é agro, não é você que toma banho. Não é você, esquece. Quem gasta água é agro. Só que aí a pessoa, ela coloca na cabeça, a indústria, ela coloca na cabeça da pessoa que ela tem que comprar aquilo ali. Que ela tem que comprar produto light, diet, não sei o quê. Não precisa. Não precisa. Arroz, feijão, legumes, verdura, salada, azeite. O mais caro da sua lista é o azeite. Papai do céu já mandou tudo, né? Tudo! Na infinita bondade de Deus e misericórdia de Deus, ele já deu tudo pra nós. Ele já nos deu tudo que a gente precisa. Agora é só, sabe? É só a gente trabalhar com o que a gente tem. Mas quer inventar. Quer comprar o iogurte, não sei das quantas, que vira não sei o quê. Quer ser muito real. Sabe? Pra quê? O whey, que não sei o que. Você é contra suplemento? Não é que eu sou contra suplemento. É que o suplemento, ele vai imitar o alimento. Se eu como a carne, não tem por que eu tomar whey. A não ser que eu tome whey porque eu sou inapetente e tô gestante. Porque eu sou um idoso inapetente. Porque chega um homem que chega num nível que o homem já cresceu muito. Esse cara, ele é um cara que ele treina muito pesado. Se eu colocar mais carne aqui no cálculo, realmente vai dar ruim. Então tem que suplementar. Mas, gente, depois de tantos anos que eu vou tomar creatina, eu tomo creatina. O único suplemento que eu tomo é creatina. Depois de muitos anos. Agora a pessoa precisa perder 40 quilos, quer tomar whey creatina. Perde os 40 quilos. Faz o básico. Esquece esse negócio de um monte de suplemento. Quer tomar pré-treino, pós-treino, não sei o quê. A pessoa precisa perder 40 quilos. Perde os 40 quilos, depois a gente pensa no pré-treino. Depois a gente pensa... A mesma coisa que as pessoas perguntam. Canetinha emagrecedora, que sei que vai vir essa pergunta. Você é contra? Eu não sou contra. Eu sou contra o jeito que vocês usam. Que a pessoa usa a canetinha emagrecedora achando que vai resolver o problema. Eu nunca vi caneta emagrecedora levantando da cama pra ir treinar. É você que vai ter que fazer. Esquece isso. Eu nunca vi ninguém que usa caneta emagrecedora, que a pessoa não tem que treinar, que a pessoa que não tem que levantar pra fazer a comida dela, ou vai ter que pedir. Eu não consigo fazer. Gente, ou você faz ou você compra. Aplicativo de comida, o mesmo trabalho que você tem que pedir a salada, você tem que pedir a pizza.
Então não vem com essa conversa que você sabe que é papo de furado. Aí a pessoa fala, não, mas é porque hoje o meu estilo de vida é muito privilegiado. É muito privilegiado, eu sei disso. Mas eu já cheguei no ponto que eu pegava 3 horas de condução, eu chegava à noite, eu saía, tava à noite da minha casa, eu chegava, tava à noite. Na época, eu era casada, então eu tinha responsabilidade, sim, de uma casa. Eu tinha que ir lá, eu tinha que fazer comida, eu tinha que arrumar as coisas. Eu treinava também, tá? Eu treinava, mesmo saindo à noite, voltando à noite, eu treinava. Eu não estava tão magra como eu estava hoje, mas eu estava no meu peso saudável, eu não estava em sobrepeso, porque eu já era terapeuta nutricional. E eu trabalhava dentro de uma UAN. UAN é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Eu provava, 7 horas da manhã eu tava provando feijão pra ver se o feijão tava bom. Eu provava 8 tipos de refeição no dia, pra saber se estava bom. Eu fazia doce, eu tinha que fazer o doce, às vezes não faltava funcionário, eu tinha que fazer, entendeu? Então eu ia lá pra frente, porque eu não ia deixar aquelas pessoas sem comer, né? Como é que você deixa 100 pessoas sem comer? Não, eu fazia idosos, né? Era um residencial de idoso, e eu comia. E eu estudava. Eu ia no trajeto estudando, lendo, virava madrugada estudando, tá? Quantas madrugadas eu virei estudando? Aí fala assim, hoje você... Mas ninguém viu o que você passou. Eu estudava assim, ó. Eu colocava o prato de comida na mesa. Gente, em 1 ano, mais ou menos, eu tirei 4 vezes o horário de almoço. 4 vezes o horário de almoço. Eu ia de segunda a sexta, tá? Não tinha esse negócio de home office. Eu ia de segunda a sexta. 4 vezes eu tirei o horário de almoço. O restante desse tempo era todo dia com um prato de comida aqui na mão e o caderninho escrevendo no outro. Quando a gente quer, a gente faz, né? E o treina. Resultado tá onde a gente investe o nosso tempo. Sim, exatamente. E o resultado sempre se explica. Sempre se explica. E eu era a pessoa mais magra do lugar e a mais bem arrumada. Vamos falar sobre isso? Vamos. Vamos. Gente, Gabi veio pra cá pra participar, né, de algumas experiências das empresárias de sucesso. Você que não conhece, o que é empresárias de sucesso, que movimento é esse, você vai conhecer agora. E eu vou deixar a Gabi contar um pouco, porque melhor do que eu falar, eu quero que ela conte a partir da experiência que ela teve. Mas, para colocar todo mundo aqui na mesma página, Empresárias de Sucesso é um grande movimento de empresárias que entenderam que elas não podem ser operárias do próprio negócio, que elas precisam ser protagonistas, que elas precisam ser a protagonista da vida, do negócio, dos sonhos. Então, a gente entende que empresário é uma profissão, meu mentor fala muito isso, só que não existe uma faculdade para se tornar empresário. Então, como que a gente aprende a empreender e ter resultados? Sentado na mesa com empresários que estão tendo os resultados que a gente ainda não teve, que erraram para a gente também não cometer os mesmos erros. E é por isso que essa mesa aqui é tão importante. Porque aqui eu tô na cadeira de aluna, aprendendo. Já vários puxões de orelha que ela me deu aqui. Que eu já tô, meu Deus, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Porque se você não consegue fazer o que tem que ser feito na área alimentar, você não vai fazer no seu negócio. A forma como você faz uma coisa, você faz as outras. Como a gente fez um passeio de helicóptero, e ela já vai contar um pouquinho dessas experiências, eu falei para todas as empresárias que estavam com a gente, que a empresária que tem medo de altura, ela vai ter medo do sucesso. Ela não vai conseguir dar conta de se ver palestrando para 5.000 pessoas. Porque ela não vai se achar capaz, ela tem medo de altura, então ela não consegue ver as coisas do alto, se ver nesse outro nível. Então, a Empresárias de Sucesso traz essa mensagem muito forte de mulheres que entendem esse lugar e que uma apoia a outra. E Gabi veio de São Paulo para viver uma tríade aqui das Empresárias de Sucesso. Ela vai contar um pouco para vocês como que foi. E a gente vai trazer a Gabi empresária, porque uma das coisas que eu acho mais fantástica na Gabi como mulher, como profissional, é que, acima de tudo, ela é uma empresária de sucesso. Ela entende de marketing, de posicionamento, de comunicação. E essa é uma pauta muito importante, porque eu falo para as especialistas, minhas mentoradas, que vocês acabam investindo muito em formação técnica e esquece de se formar empresária. E a gente vai falar um pouco disso aqui. Então, Gabi, o que você veio fazer aqui no Rio de Janeiro, minha amiga, passando esses 3, 4 dias aqui com a gente? Conta para elas. Vim investir na área que não é técnica. Hoje em dia, apesar que hoje em dia tá até complicado, né? Porque às vezes a pessoa não é nem técnica e nem investe nas outras áreas. Mas é um tal de paga-se muito pra aprender técnica. Então você faz faculdade, você que fez faculdade, a gente sabe quantos R$1.000 a gente deixou na mesa, né? Muito dinheiro na mesa, nesses anos. E qual a garantia que você tem que você vai sair da faculdade e você vai ser bem sucedido? Você não tem garantia nem de um emprego de um salário mínimo, não tem. E aí, quando as pessoas elas oferecem coisas de qualidade, a pessoa tem medo de investir. Gente, eu só cheguei aonde eu cheguei, eu só fui convidada, porque eu não mandei currículo não, fui convidada para trabalhar com a maior nutricionista do país e convidada no maior grupo de emagrecimento do país, porque eu investi lá naquele curso de terapia nutricional que ninguém tinha, que ninguém fazia,
que ninguém ia pra cima, imagina, eu sou nutricionista, eu sou pra fazer dieta, emagrecimento sem dieta, que loucura é essa? Mas é isso, a percepção que você falou que a gente tem, de ouvir aquilo ali, ver que o negócio é bom e fazer. E foi exatamente o que eu vim fazer aqui com a Lari. Então, eu tava naquela coisa assim, quero dar um próximo passo na minha carreira, porque a gente é inquieta, né? A gente tá aqui, já quer estar ali, já, né? Toda inquieta. Falei, eu quero dar um próximo passo pra minha carreira, o que eu posso fazer? Investir. E aí, Deus, ele vai me mostrando. Mas o que eu mais tenho, que mudou toda a minha vida, foi a questão do networking. E eu não falo só, a gente fala no quesito pessoal, mas assim, amigas que eu tenho, que eu vou levar pra vida, por exemplo, que, né, as melhores amigas da minha vida, como é a Lê, foi porque eu tava estudando. Foi porque eu tava passando madrugada sem dormir estudando. E aí eu conheci ela estudando também. Porque aves da mesma plumagem andam juntas. Eu nunca vi águia voando com galinha. Não vai encontrar. Não tem como. Aí a pessoa, ela tem uma visão aqui, ela só anda com gente aqui. Ela vai... Você acha que ela vai levar esse pessoal pra esse nível? Não vai. Ela vai cair de nível também. Então, quando eu vim pra cá, nossa, vai ter um evento aqui. Olhei minha agenda, conseguia fechar esses 3 dias. Ia ficar apertado, ia ficar cansativo, ia ficar... Nada disso pra mim impedimento. Mas o valor é alto, mas tem que investir. Eu nunca investi um dinheiro em nada que eu não tivesse um retorno. Porque Deus, ele é justo. Quando você não confia em você, pode confiar em Deus. Deus é justo. Se você investir, você tem retorno. Às vezes não é o retorno que você está esperando, mas é o retorno que você precisa. Então, quando eu vim, eu sabia que eu ia ter um investimento. E adulto, é porque às vezes tem mulher que ela é muito imatura ainda. Adulto tem que investir tempo, tem que investir dinheiro e tem que investir energia. Eu quero emagrecer, mas eu não quero investir tempo, dinheiro nem energia. Não vai. Eu quero ser uma empresária de sucesso, eu não quero investir tempo, energia nem dinheiro. Não vai. Não vai ser. Tem que pagar pra estar na mesa certa, sim. Tem que fazer network com as pessoas certas, sim. Tem que entender, não adianta você ser muito boa tecnicamente se você não... O que vai adiantar você ser um dentista muito bom e seu dente ser podre? Quem é que vai querer você como dentista? Eu conheço um monte de nutricionista que é gorda. Ninguém vai querer seu serviço, eu sinto muito. Eu sinto muito, não vai querer. Então, assim, é importante a gente ter essa noção de que eu tô aqui, eu tava aqui. Eu falei, poxa, fiz um network com uma amiga. Essa amiga conhecia a Lari, me apresentou a Lari. Sentei aqui e falei, nossa, visão igual, cristã, pensa lá na frente, bonita. Gostei. Gabi, vai ter um evento assim. Como que é o evento? Eu vou ter um evento presencial só com mulher, que é pra fazer um network. Falei, opa, tô dentro. Nossa, gente, foi complicado pra eu vir aqui. Teve resistência pra eu estar aqui. Não foi fácil eu estar aqui. Eu tive que deixar lá, tive que vir pro Rio sozinha. Paulista tem medo do Rio, né? Que o Rio, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Nada, tô vivinha. Vivinha. Você entendeu? Pergunta se valeu a pena. Demais! Demais. Que bom que eu vim. Valeu desde o primeiro dia, valeu a pena desde o primeiro dia. Agora, saindo com essas outras duas experiências, valeu mais a pena ainda. O evento de network, pensa você sentar num lugar com um monte de CEO, até atriz da Record tinha ali. Uma mulher com uma visão incrível, sabe? Olha, com uma câmera, como se... É uma atriz da Record, gente, não é qualquer coisa. Né? Uma das maiores emissoras do país. Tava lá sentada na mesa. Na sua mesa. Na minha mesa. De frente. De frente. E às vezes a pessoa trabalha a vida inteira, faz teatro a vida inteira, e nunca consegue ir pra frente. Não tá sentada na mesa certa. Se tivesse lá, teria feito network com uma atriz da Record. Olha só, olha as portas que isso não abre. E aí a diretora de uma marca super conceituada lá de panela, daquelas panelas que não grudam, tava lá, sentada também na mesa. Imagina o poder desse network. O poder de estar sentada na mesa com essas mulheres. O que você evolui de estar na mesa. De sentar ali, dali, por exemplo, a Lari, ela pode falar muito melhor. Eu com network, eu já consegui o que você imaginar, eu já consegui. Eu não pagava a unha. Eu não pagava, desde coisas mais simples, assim, de ter esse poder de network, até coisas muito mais, como viagens, como parcerias incríveis, como trabalhar em... Tudo isso com o poder do network. O network, ele vai te abrir portas que que o seu técnico não vão te abrir. Que a sua família não vai te abrir. Que o seu bairro, que a sua cidade, que o seu pai não vão te abrir. O network, sentar na mesa certa, vai te abrir todas as portas que você puder imaginar. Só que para isso, precisa pagar o preço. Mulheres adultas, a Larissa Toporella fala essa frase.
ela fala rainhas, né? Mas assim, mulheres adultas, tá? Vou usar esse termo. Pagam o preço da vida que querem ter. E esse preço, sim, custa tempo, dinheiro e custa engajamento, custa fazer e custa colocar em prática. Porque também não adianta sentar num lugar desse, não fazer network com ninguém, ficar quieta, não falar, ter oportunidade ali. Às vezes Deus te dá a oportunidade de dar o microfone na tua mão. Não quero, não. Não quero, não. Ai, não vou. Ai, não sei o quê. Aí não vai mesmo, meu amor. Aí não vai mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente não vai. Então, essa primeira... E um lugar maravilhoso. Sabe? Um lugar, muitas vezes a gente não destrava, a gente não ganha dinheiro, a gente não fica rica, porque a gente tem pobreza espiritual. A gente Fala tudo, Nutri. Tem pobreza. Tem, Lari. Ó, muitas vezes a gente não consegue as coisas porque a gente não acha que merece. Aí você chega num lugar daquele, com mulheres super posicionadas, lindas, bem-sucedidas, um restaurante incrível, um ambiente incrível, um lugar bonito, um cardápio maravilhoso. Você já começa a falar, olha, o Wendel Carvalho, famoso Wendel Carvalho, ele sempre fala que ele ia, sabe aonde, gente? Na Copenhagen tomar café pra destravar o merecimento dele quando ele não tinha nada. Então ali, além de você ter todo o network, você já destrava o merecimento. De olha onde eu tô sentada. Nossa, então se eu tô aqui, eu posso chegar mais longe. E aí eu já puxo pra questão também do voo de helicóptero. Antes de você falar do voo, Sim. Só pegando um gancho do que você falou sobre o merecimento, eu escuto muito feedback das empresárias bem-sucedidas, Sim. que falaram assim, Larissa, eu nunca pisei no Village Mall, que é um dos shoppings mais luxuosos que tem no Rio. Eu nunca pisei, eu nunca tive motivo pra vir, eu sou uma empresária, eu tenho resultado, mas assim, eu sou médica, eu tô ali no consultório, e aí chega final de semana, eu tô cansada, aí eu, sabe, não tô olhando pra esse lugar. E eu nunca me imaginei nessa posição. E aí você criou esse evento e criou um motivo pra eu estar. E como eu gostei, agora eu quero estar agora nesse eu lugar. quero isso. Gente, olha, você for picada por esse... Vou falar igual o Pablo Marçal fala, o Ricavírus, gente. Que não é sobre essa questão de ostentação, não é sobre isso, é sobre esse pertencimento, esse merecimento. A gente merece, o Papai do Céu, ele é abundante. Por que a gente fica na escassez? Então, eu recebo esses feedbacks, eu fico assim, gente, que legal. Elas estão destravando crenças de merecimento. Exato. E é isso, eu não sei, né? Inventaram aí, um povo mais antigo inventou que cristão não ganhava dinheiro. Aí Davi foi rico. Salomão foi rico. José foi rico. José foi rico. Aí na minha vez eu me lasco. Não, na minha vez eu quero ser rica também. Não tem. A gente brinca, né? A Ale, vocês têm que conhecer a Ale também. A Ale, a gente sempre brinca, que fala, a gente destoa do ambiente. Eu destoo, eu brinco sempre, eu falo, não sei porque eu nasci pobre, que eu não gosto de pobreza. Eu não nasci pra isso. Aí me veio o convite, você acha? Aí me veio um convite desse. Falei, topo. Ah, de novo, tem um custo do tempo, tem um custo monetário, vale a pena, valeu cada centavo, valeu tudo. E digo mais, é muito barato pelo que entrega. E aí vamos lá no passeio de helicóptero. Aí eu chego lá, você não tá com medo? Parece que aconteceu um problema aqui, com total respeito, gente, as vidas aí que aconteceu nesse passeio de helicóptero. Gente, medo eu tenho de ônibus lotado 6 horas da manhã. Eu vou lá ter medo de pegar helicóptero? Meu Deus. Eu tava brincando aqui antes com eles, falei, até se Deus quiser me levar, até a morte fica mais bonita, né? Morreu no helicóptero. Aí já pensou, morreu aonde? Num ônibus, 6 horas da manhã lotado. Fica até feio. Você entendeu? Fica feio. Agora morreu no helicóptero, fica até mais bonito. Vai passar até na televisão. Já que é pra morrer, né? Morre em grande estilo. Deus me livre. Não, isso eu não concordo. Então, assim, medo zero. É claro que dá um friozinho na barriga. É uma experiência completamente diferente, incrível, né? Como do avião. Então é uma experiência muito gostosa, né? Parece que você tá muito perto das coisas. Do helicóptero. Do helicóptero. Parece que você tá ali, parece que eu vou encostar no Cristo. A sensação é essa. E fora que a cidade maravilhosa esse Rio de Janeiro é bonito demais, gente. Eu tô olhando, eu tô falando, meu Deus, que lugar bonito. É bonito. A praia mais simples, linda, sabe? É lindo, não é igual em São Paulo, né? Que tem praias mais simples. Não, tudo é muito bonito aqui. E aí você vai lá, um voo de helicóptero incrível. Você olha de cima, você fala assim, é isso que Deus quer pra mim. Ele não quer vida de escassez pra mim. Ele não quer vida assim que eu não consigo fechar. Não. Então você começa a ter essa experiência, você começa a entender assim, eu tenho que ir pra cima mesmo. Meu produto é bom, eu tenho que vender. Um monte de gente falando besteira, eu aqui perdendo dinheiro, sem querer expor, esse produto é muito bom, meu produto é muito bom. Eu nasci pra viver isso aqui. Eu nasci pra viver isso aqui. E eu vou pagar o preço pra ter esse tipo de vida.
Eu quero pagar o preço pra ter esse tipo de vida. Então, você destrava um monte de coisa. Você começa a acreditar, mas aí você fala assim, se conseguem colocar 4 pessoas num negocinho desse tamanho e jogar aqui em cima, imagina o que eu não posso fazer também. Posso fazer muito. O mundo é meu, o céu é o limite, sabe? Então, você começa a ter uma outra visão de mundo. E, às vezes, as pessoas ficam muito presas, às vezes, no dinheiro e esquece que tá gastando R$1.000 por mês com iFood. Que tá gastando R$1.000 por mês com um aplicativo de comida. Que só tá ganhando peso, acabando com a saúde e não vai ganhar nada. Pior investimento. E pode estar fazendo tendo uma experiência dessa. Que vai destravar um monte de coisa na sua vida. Então eu nunca, se falar assim, por que hoje você tem o que você tem e você é quem você é? Porque eu nunca tive medo. Você precisa pagar? Pago. Precisa, divide no cartão, eu dou meu jeito, eu abro quantas vezes eu abri grupo de emagrecimento pra poder pagar um curso que eu queria? Quando eu não, gente, hoje ainda, né, graças a Deus, mas quando não tinha nada. Nada, que eu tava lá, deitada na cama com depressão, não tinha de onde tirar. Não, 4.000 cursos. Na época, pra mim, era... Como assim? Não, na época... Gente, não é tão pouco dinheiro hoje. Agora, você imagina 5 anos atrás. Numa pandemia, onde você não trabalha. Você não trabalha. Não, eu pago. Eu vou dar um jeito, eu vou pagar. E eu pagava. E eu nunca que eu coloquei o pé que Deus não deu o chão. Eu pagava. Sem ter R$1 no bolso. Eu colocava o pé, eu dava o chão. Colocava o pé. Gente, eu já cheguei... Eu tenho tanta, assim, cara e coragem, que eu chegava a ir pra faculdade sem ter dinheiro pra voltar. Nunca fiquei lá. Nunca tive que dormir lá. Sempre dava um jeito. Deus dá um jeito. Porque é isso. O mundo é de quem tem coragem. Você vai ter que ser ousado. Se Abraão ficasse lá parado, ele não seria Abraão, você não conheceria ele. Aí você fica aí por causa de... às vezes um dinheiro que gasta com blusinha. Sabe? Com aplicativo. E não faz. E não senta na mesa certa. Vocês não têm noção que é essa experiência. E aí, pra terminar a experiência, que tá sendo incrível, ainda tô fazendo aqui agora, o podcast. Gente, que experiência maravilhosa. Olha, luz, uma pessoa aqui, uma equipe pra você. Sabe, uma equipe, o Michel também é incrível, né? O marido da Lari aqui, vai e olha tudo. Deixa eu ver como tá a câmera, deixa eu ver se tá posicionada. Olha, a maquiagem tá estourando. Até isso, sabe? O detalhe, o cuidado, né? A Bíblia fala que Deus é detalhista. Eu gosto de pessoas detalhistas. Então, o cuidado que tem com a gente. Então, de tudo, do cafezinho que serve na entrada, que faz diferença, sim. Você tem o seu negócio, sirva um café pro seu cliente. Café bom, hein? Café bom. Entendeu? Que cheguei aqui, um café é um dos melhores que tem no mercado. Serve um café decente. A pessoa repara. Sabe? Serve uma água num copo, a pessoa vem com um copo de plástico. Até a água não desce direito. Sabe? O detalhe, desde isso, até o detalhe de, nossa, a televisão não tá tão bem posicionada. Nossa, eu tenho que fazer isso. Então, assim, você gravar num estúdio é totalmente diferente. E fora que você cria não só um posicionamento, mas uma autoridade em quem você é. Então, isso te abre portas. Então, às vezes, fica muito presa nisso, né? Eu tenho, de novo, falar da Ale. Tenho uma amiga que tinha essa mesma coisa. Começou com 0 seguidores, gente. 0 seguidores ela começou. Ela veio falar comigo um negócio de seguidor, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou te seguir e tal, mas não faz sentido agora pra mim, tudo bem, tudo bem. Eu tô com 3.000 e poucos seguidores, porque ela ainda me deu uma dica lá, que, nossa, ainda viralizou, mas é uma coisa que eu mexo no Instagram, mas acabo não dando tanto como eu deveria, ênfase como eu deveria. Ela chegou aqui com uns 1.000 e poucos seguidores, depois do podcast da Lari, e agora ela tá com 46 mil seguidores. Em 6 meses. A mesa certa transforma. A mesa certa transforma. Aí você fala assim, quanto de tráfego pago? Quase nada. Basicamente, todo esse número em orgânico. Ajustando o posicionamento. E é isso. Minha amiga, eu tô muito feliz. Muito feliz de saber que, assim, toda essa experiência completa, né, fez sentido pra você, você gostou, você, sabe, vai sair daqui com a mão cheia, né? Sai aqui com as mãos cheias pra levar bastante coisa pra São Paulo. E a gente tem bastante novidade, né, pra contar pra elas. Porque, gente, o Empresárias de Sucesso Networking, que é esse evento que a Gabi tava contando pra vocês, é um evento que eu faço aqui todos os meses pra empresárias que entendem o poder de sentar na mesa certa. Então, esse evento, ele não é só um evento de 3 horas de network, como em muitos lugares tem. Aqui no Rio tem muito assim, né? Sim. Eventos curtinhos, só focado ali em trocar cartão, rodada de negócios, e você não consegue fazer realmente conexões genuínas. É um evento que tem entregável. A gente fica ali de 6 a 7 horas, um evento de networking. Por quê? Eu fui estudar com os melhores. Eu fui me tornar aluna da MLS, com Joel, Flávio e Caio, e eu fui para Alphaville para entender o que é networking de verdade.
E aí eu fui fruto da mesa certa. Sentada numa mesa em Alphaville, eu fui levada como palestrante para Dubai, com tudo pago 8 dias. Gente, tem lugar, acesso que você vai ter que pagar. Não foi barato para estar naquela mesa. Mas você acha que alguém vai te convidar para ir para Dubai numa mesa de uma padaria de bairro assim? Não vai, cara. Você vai ter que sentar na mesa certa e saber como também se posicionar nesse lugar. Então, no Empresários de Sucesso Networking, é essa mesa onde, além de proporcionar esse ambiente, eu te ensino como se portar na mesa, como aproveitar as oportunidades. O que é verdadeiro network? É sobre servir, é sobre escutar, não é sobre você trocar cartãozinho e ir para lá com aquela visão de venda. Ah, eu vou lá para vender. Cara, talvez você até venda, mas você vai fazer uma venda indireta, que é uma parceria que é muito melhor. Você não sabe que chave essa pessoa tem. E hoje eu sou parceira, embaixadora dessa empresária que me levou, Denise Gonçalo. Um beijo, minha amiga. Sexta-feira estaremos juntos, estarei indo para São Paulo, vai fazer um evento no Castelo de Vinhedo lá, maravilhoso, uma experiência incrível. Em outubro vamos levar mulheres, empresárias de sucesso experience para Dubai. Então, assim, as empresárias de sucesso, esse movimento vai acabar dominando o mundo aí, porque a gente tem visão de águia mesmo. E a gente vai levar para São Paulo. E Gabi vai estar com a gente lá. Então, a gente tá definindo ainda a data direitinho, mas vai ser em agosto. A gente vai definir os detalhes da data para passar para vocês. E Gabi vai estar tratando um tema muito importante, minha amiga. Conta para elas um pouquinho do que você vai abordar lá no dia do nosso evento. Que palestra que você vai levar para elas? Ai, que maravilhosa. Fui convidada. Olha que honra. Tá vendo? Sentando na mesa certa, fui convidada para fazer essa palestra, que vai ser uma palestra de comunicação não verbal. Né? As pessoas, elas parecem que às vezes elas esquecem. De novo. É muito técnica e às vezes peca no básico. Quem é que vai querer te ouvir falar, vai querer te ouvir entender se você não se posiciona? Se você não tem um posicionamento? Se você não tem uma skin que vende? Precisa ter skin que vende? Precisa. E às vezes eu vejo, Lari, mulheres errando, mulheres capacitadíssimas, perdendo para meninas que mal começou a carreira porque a menina sabe pôr um escarpão no pé. Porque a menina sabe fechar a boca quando tem que fechar e falar quando tem que falar. Porque só olhando pra pessoa ela já vende. Não tem gente que você olha pra pessoa e fala, nossa, eu nem sei o que vem, mas compraria. Mas aí ela perde porque ela não olha pra esse lado. Então eu já vi coisas do mais, né, CEO de empresa com esmalte descascando. Tá descascando esmalte, tira, fica sem, é melhor. Porque vende, a imagem vende. Se eu venho aqui, da primeira vez que eu vi, né, e aí a Larita falou, nossa, só, né, eu falei, eu tô com, né, eu tava viajando, né, não tava em São Paulo, não coloquei, eu falei, nossa, tô até um pouquinho incomodada com o meu decote na época que eu esqueci, ela, não, mas sua roupa é assim, mas você tá com alfaiataria, você entende? Coisas, às vezes, é muito simples. E ela estava como turista, gente, mas preparada para sentar na mesa certa, porque como turista, a Lê, que ela falou bastante aqui, é nossa embaixadora. Então, a Alessandra é nossa cliente, nossa embaixadora, virou amiga. E ela que me apresentou a Gabi. E elas estavam indo para o cinema para assistir Diabo Veste Prada. Passou por aqui e ela estava preparada. Se ela não tem essa visão 24 horas no dia, vamos dizer assim, vou sair, eu tenho que entender que eu sou um produto vivo, especialista, você é um produto vivo. Você não sabe com quem você vai encontrar. Esteja sempre pronta. Imagina, você é uma coisa nas redes sociais e outra coisa. Quando você vai na padaria, você tem que se preocupar até na padaria que você vai. Sim. Né, minha amiga? Você estava pronta. Eu estava pronta, com certeza. Inclusive, a Ale hoje ela veio aqui para ficar aqui comigo nos bastidores, coitada. A seu amiga tem que participar. Um beijo, minha amiga. Um beijo. Gente, vocês tinham que ver, tá lindíssima. Magra, menos 17 quilos aí. Um baita case. Baita case de sucesso. Tá aqui linda, maravilhosa. Para ficar sentada aqui ouvindo a gente falar, nem vai filmar. Você entendeu? Mas ela tá pronta. Se agora aparecer alguém aqui, uma produção de negócio, ela vai pronta. Ela não vai passar vergonha. Não vai perder oportunidade. Não vai perder oportunidade porque ela tá de Havaianas. Você entendeu? Então é isso, é ter essa noção. E é claro que estar num peso saudável também é necessário. Porque aí a mulher é uma fera. Mulher se veste bem, se arruma, não sei o que, se maquia, mas tá muito acima do peso. A primeira coisa que a pessoa pensa é, por que ele emagrece? Você também pensa. Aí fala que a pessoa julga. Você também julga. Porque não pode ser julgado pela roupa, pela aparência. É julgado pela roupa, pela aparência. Isso cientificamente falando. Cientificamente falando. Ou eu conheço seu coração. Eu te olhei, eu já vou saber do seu coração se é bom, se é ruim. Se fosse assim, ninguém era assaltado. Gente, não é umas coisas assim. Tá uma turminha do mimimi que tá difícil. Tá complicado.
Porque aí a pessoa não pode. É exatamente isso, meu amor. E outra coisa, é como eu falei, a águia anda com águia. Você só faz amizade com cabeça de bagre. Mas porque sua mesa é ruim. Sua mesa é ruim, não adianta. Entendeu? Até pra relacionamento. Sim. Até pra relacionamento. Onde eu conheci... Você vai pra um relacionamento. Ah, eu só arrumo homem ruim. Mas... Onde você anda? Só anda em lugar ruim. A pessoa é séria, quer ir na balada arrumar homem. Não, meu amor. Só se Deus, sabe, daquele dia ele... Porque dificilmente você vai arrumar, é muito raro. Até pra um lugar ruim você tem que estar posicionada. Então... Porque se aquele for o seu dia... Aí pode ser que vai, mas é muito difícil, né? Agora, se você anda só bem arrumada... Tá no lugar certo, cara. Tá no lugar certo, bem posicionada. Você vai pra um network desse, pra uma mesa de negócio, você sempre Senta vai se com comunicar... uma atriz. Você entendeu? Você senta com uma atriz da Record. Você sempre vai se conectar com boas pessoas. E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela tem um primo. Ela tem um irmão. Ela tem um tio. Ela tem, às vezes, um Instagram que você vai seguir. Aí a pessoa te viu no Instagram. Network bem posicionado. Se você quer arrumar, até pra arrumar homem qualificado, tem que estar em lugar qualificado. Eu arrumei meu namorado, né? Ele me achou, porque eu sou uma mulher de provérbios. E a mulher de provérbios, ela não procura homem, ela é encontrada. Mas ele me achou aonde? Num acampamento da igreja. Mesma visão, da mesma igreja. Servimos na igreja, a mesma visão. Uma pessoa... E serve na igreja, mas é formado. Mas trabalha, gosta de trabalhar. Né? Mas é um ponto importante. É um ponto importante, porque agora o pessoal tá achando homem. Agora achar... Né? Acha marido, agora achar homem já tá um negócio mais de luxo, né? Um artigo mais raro, assim. Onde vivem, o que comem, já tá mais difícil. Então, mas por quê? Porque eu tô no lugar certo. Eu tô com pessoas certas, eu tô bem posicionada. Não tem fica como. Dando sorte pro azar, gente. Sorte pro azar. Aí vai achar Jurandir mesmo, que é o que mais tem. Mas por quê? Porque não senta em lugar legal. Agora, se eu sento, quanto mais pessoas de qualidade eu conheço, mais qualidade eu tenho. Eu vou pra outro nível. Agora, por exemplo, eu tô aqui, tô gravando. As minhas amigas, as minhas conhecidas de São Paulo, que são empresárias, já estão me perguntando, quando que vai ter o evento aqui? Eu quero participar desse evento. Você tá vendo? Porque eu tenho pessoas, esse tipo de pessoa perto de mim. Porque o ambiente, ele sempre vence. O Paulo Vieira fala isso, o ambiente sempre vence. Se você ficar andando com gente que é baixo, você vai virar baixa também. Ela vai te levar pro nível baixo. Se você anda com gente melhor que você, ela vai te levar para esse outro nível, né? Então é isso, é andar em lugares certos. Então lá em São Paulo a gente vai vir com evento, por mais que o evento tem todos os meses aqui, mas vai ser uma proposta diferente porque é São Paulo. É o terra de fazer dinheiro. Pensa num pessoal, que foi o que a Lari falou no começo. Pensa o pessoal gosta de dinheiro, paulista. Vamos entregar muita coisa. Muito, muito. Vamos ter muito integrado. Como vai ter essa palestra minha falando de comunicação não verbal. Muito importante. Né? Que é muito importante, porque às vezes a gente peca no básico. Às vezes a gente pega no simples. E assim, você tem muita propriedade pra falar, porque na sua profissão, você calada vende muito. Porque se a pessoa olhar e falar assim, nossa, eu quero vestir 36, eu quero quando eu engordar 4 quilos, porque aconteceu alguma coisa, eu ter margem ali e continuar vestindo meus 36. Então, assim, eu acredito que assim, vai impactar muito, porque quem já está assistindo aqui no podcast, eu tenho certeza que já está sendo impactada. Com tudo que você falou, você trouxe muita verdade. E na palestra, gente, vocês não têm noção o destrave que vai ser. Porque nós vamos trazer muito conteúdo, muito entregável, para que você faça boas conexões, mas também saia com ferramentas de negócio. Porque práticas. Tudo é aula. Tudo é aula. Prática, né? Ferramenta prática. Porque às vezes a pessoa entrega, aí você fala, tá legal, eu tenho esse problema, mas o que eu faço? Coisas práticas. Por exemplo, aqui em pouco tempo de conversa, eu já te expliquei. O que você vai comer? O que foi feito? Deus fez? Pode comer. Não fez? Não come. Olha que simples. Olha que coisa muito simples. Bom. Já melhorou a saúde. Aí depois a gente fala de déficit energético, mas é história para um outro dia. Muito bom. Mas principalmente, além de estar sentado ali na mesa, além de ter tudo isso, a gente vai estar num shopping incrível, num lugar incrível, um ambiente rico, um ambiente de sucesso, um ambiente que o ambiente ele já vai te levar para um outro nível. Você já vai destravar merecimento nesse evento. Você já vai destravar o quem você é. Entender mais disso, a mulher que eu sou, que eu mereço. Isso aqui não serve pra mim, isso aqui serve. Isso faz total diferença quando você vai vender. Total. Total. Porque é a sua autoestima. Você vendia melhor agora, Lari? Ou quando você tava com 17 quilos a mais? Não, agora. Normal. Por quê? Porque você tá se sentindo confiante. Você tá se sentindo bonita. É muito bizarro isso. Muito.
Porque eu vejo tem muita mulher que não iria fazer isso. De ir num ambiente desse, de gravar um podcast, uma mulher de ir ali num aeroporto, passear de helicóptero, porque ela fala, não tenho roupa pra vestir. Então, o ambiente que te faz crescer não vai falar o que você quer ouvir. Exato. Vai falar o que você precisa. Vai expor suas dores, mas para que você cresça. Porque a gente não tá aqui só pra expor, mas a gente tá aqui pra pegar na sua mão. Não é deixar a ferida... Aqui, ó, mostrei tua ferida e deixar ela aberta sem responsabilidade. Não, a gente cuida de você. Então, a nossa proposta é muito completa, né? De trazer um evento, esse olhar de negócio, o olhar de conexão, mas também o olhar de transformação, de verdade. Exato. Eu tô muito feliz. Eu também. E minha amiga, a gente tá caminhando pro final e eu adorei tudo que você falou. Sabia que esse podcast ia ser assim, uma delícia, que não dá vontade de parar de falar. Já ri um bocado aqui, já levei alguns tapas na cara aqui agora. Muito bom. Mas a gente vai fazer uma parte 2 para falar um pouquinho sobre a parte nutricional, tecnicamente falando, porque eu tenho certeza que as meninas estão assim, mas eu queria saber o déficit, eu queria... dá um plano aí pra gente seguir e tal. Ela já deu o basicão aqui pra vocês. Mas eu queria que você terminasse deixando uma frase de impacto pra elas. Né? Uma frase de impacto, o que uma mulher empresária que pode talvez não estar vivendo o que a gente está propondo aqui, que frase que você fala pra ela poder se olhar e sair desse lugar? Que frase, que conselho? Tá. Posso só fazer eu já trago Sim. a frase, que eu acho que é muito importante falar, que eu não falei, porque eu esqueci mesmo. O processo de emagrecimento, e talvez pode até ser a frase de impacto, o processo de emagrecimento, ele vai te transformar em outra pessoa. Você vai ser alguém mais forte, alguém mais capaz, alguém mais firme, alguém que entende que pode mais. Eu sempre brincava com isso, que quando eu fosse arrumar alguém, a pessoa precisava treinar. Porque um homem que constrói músculo, eu já sei que ele é menos mole que os outros. Porque construir músculo não é fácil. Porque eu vou pra academia todo dia, eu sei que não é fácil construir músculo. Então tem que ser todo dia ali, levando porrada mesmo, fazendo uma coisa que você não quer, num tempo que você gostaria de estar fazendo outra coisa pra ganhar músculo, se alimentando melhor. O processo, ele é árduo. Ele é um processo duro. Então, por ser esse processo árduo, ele te transforma em alguém melhor, alguém mais resistente, alguém que paga o preço. Eu sempre fui alguém... os resultados, Gabi. Por que a Gabi é assim? Eu sempre fui inconformada. Isso não é meu, é Deus. Não tem como eu ter nascido com isso desse jeito. Foi Deus que colocou em mim. Eu sou inconformada. Inconformada. Se eu tô aqui, mas eu sei que existe vida melhor, eu sei que existe relacionamento melhor, eu sei que existe. Então, eu vou atrás disso. Então, quando você busca um processo de emagrecimento dessa forma, então, se for uma frase que eu quero deixar é essa. O processo de emagrecimento te transforma em alguém melhor. Você é transformada através do processo de alimentação. Você pode ter certeza nisso. Você não vai só emagrecer, você vai se transformar em outra pessoa. Seus relacionamentos vão ser melhor, suas finanças vão ser melhor, seu trabalho vai ser melhor, o seu casamento vai ser melhor, porque até o seu trato com Deus é melhor. Porque a gula, a gente sabe que é um dos 7 pecados. E quando o seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. O seu templo tá saudável ou tá doente? Então, se você tem um templo que não tá saudável, você pode ser fé, você pode ser a pessoa mais de Deus possível. Se o seu templo, ele não tá saudável, você não tá em 100% bem com Deus. Porque você está em pecado. Porque a pessoa fala, o povo hoje da igreja fala muito de pecado, de dormir antes, que não pode mesmo, né? Porque é da igreja, mas enfim, não vamos entrar nisso aqui. Mas a pessoa esquece que comer demais também é pecado. É um dos 7 pecados capitais, meus amores. É pecado. Então, você comer direito, você cuidar do seu templo e morada do Espírito Santo, vai te aproximar até mesmo de Deus. Então, é isso, sabe? Se eu sou essa pessoa, sabe? Não, vou parar minha agenda, não sei o que, vou fazer, vou acontecer. Foi porque eu passei por um processo de transformação através da alimentação. Porque eu aprendi a falar não pra comida que eu gosto de comer. Porque eu aprendi a falar sim todo dia pra academia. Porque eu falo que a academia eu só perco por 2 razões. Trabalho ou doença. Eu não estou treinando nesses dias porque eu tô trabalhando. Se eu não tivesse, eu estaria treinando. Não tem desculpa para não treinar. Não tem não quero, não vou. Eu vou fazer. E isso me causa uma casca tão grossa que eu consigo ser melhor na minha vida profissional, que eu consigo ser melhor nas minhas finanças, que eu faço mais dinheiro, que eu consigo manter o dinheiro, porque tem gente que faz o dinheiro e não consegue manter, né? O dinheiro voa para da mão da pessoa. Por quê? Porque eu aprendi a ser dessa forma. Então, se tem um conselho que eu posso deixar, é esse.
o processo de não é a comida que engorda ninguém. É a forma de se relacionar com a comida que faz você engordar. Comida não engorda ninguém. É a forma de você comer, a forma de você se relacionar com a comida que faz você engordar, ou que faz você emagrecer, ou que faz você estar, ou que faz você se manter acima do peso. Caramba, que aula, hein? Meu Deus. Minha amiga, deixa o teu @, porque eu sei que muitas fichas caíram aqui e tudo que você falou é muito pertinente. Então, você que entendeu, caíram fichas aí? Porque aqui já tá caindo. E é o que ela já é minha Nutri. E eu já tô assim, ai meu Deus, eu tenho que melhorar, tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, entre em contato com ela. Deixa o @ aí pra elas. WhatsApp, pra elas entrarem em contato com você. Deixa. Bom, se você gostou desse tempo, agora imagina sentar comigo, né? Eu trabalho online, maravilhosa. Tá? Trabalho lá. Então, imagina sentar comigo toda semana, 1 hora por semana, pra gente tratar só disso. É exatamente isso que eu faço. Diferente do que pensa, eu também passo cardápio, tá, gente? Também faço dieta. Mas, quando a gente une isso com a terapia, aí muda, aí transforma a vida da pessoa, né? Então, eu trabalho com isso, se vocês quiserem seguir lá, né? Me sigam, olhem o meu trabalho que vocês vão gostar, me manda, quem assistiu, me manda pra falar que eu vou amar conhecer você um pouquinho mais de perto, viu? Então, @ Gabi com I Araújo Nutri. @Gabi com I Araújo Nutri. Eu espero vocês lá. Ai, que maravilhosa, minha amiga. Muito obrigada. Muito Agradeço. obrigada. Foi uma honra sentar à mesa com você. Mais uma vez, agora numa mesa diferente. Sim. Vai ser uma honra dividir, né, aquele evento contigo, dividir aquele espaço, entregar aquela experiência maravilhosa para essas mulheres que vão estar conosco lá, entendendo a proposta do que a gente está buscando trazer. Então, assim, gratidão por toda a entrega, por ter se colocado na posição e falar, não, eu vou estar aí, vamos fazer, vamos viver isso juntas, porque o sucesso é uma decisão, tá? E a gente vai se despedir dessas maravilhosas. Eu quero agradecer aqui na câmera do meio. Quero agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Quem é aí seguidora, que é paciente da Nutri aqui, Gabi, muito obrigada por ter assistido até agora. Compartilha com outras empresárias, outras mulheres que precisam dessa sacudida que a Gabi trouxe aqui pra gente, né, Gabi? E já ativa o sininho pra ficar sempre por dentro dos próximos episódios. Muitíssimo obrigada, amiga, pelo convite. Foi um prazer sentar na sua mesa. Que diferença que fez na minha vida, viu? Que enriquecedor. Com certeza eu volto com outra cabeça, com outra mentalidade. Obrigada por destravar e por transbordar tanto na minha vida e na vida de outras pessoas. Seu produto, ele transforma vidas. Você precisa estar com a gente para também transformar a vida de outras mulheres, viu? E eu espero vocês lá em São Paulo com a gente, num evento maravilhoso. São pouquíssimas vagas, gente. Não percam a oportunidade, que você vai ver que sua vida depois disso nunca mais vai ser a mesma. Eu garanto isso pra você. Então não perca a oportunidade. Espero vocês lá no meu Instagram também, viu? Obrigada pelo convite. E esse foi mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Já sabe, nós temos um encontro marcado em agosto em São Paulo, lá na Adega Santiago do Shopping Cidade Jardins. Eu aguardo por vocês e aguardo vocês também nos próximos episódios. Até a próxima. Tchau.